Olá, meu nome é Jonatas e você está mais uma vez na Filosofia para Ensino Médio. Tem um tempo que eu não estou postando vídeos, mas eu estou voltando e estou postando conteúdo novo agora no Instagram. Quem quiser me seguir vai estar na descrição o meu Instagram e outras coisas assim, como conteúdo para o blog e outras. E assim, depende, né? Cada nível cada pessoa tem um certo tipo de conteúdo que gosta de consumir, né? Eu ainda não consegui fazer um podcast porque eu acho que eu morreria se eu ficasse tentando fazer podcast além dos vídeos que eu estou fazendo. A não ser que alguém queira me ajudar. No vídeo passado de Filosofia para Ensino Médio, nós falamos sobre Tales, nascido em Mileto, que foi um grande cara que tinha lá todas as suas respostas em relação à água e Hoje nós vamos falar de Anaximandro. Anaximandro foi um cara que nasceu por volta do ano 610 a.C. Algumas pessoas dizem que ele morreu por volta do ano 546, não tenho certeza. Ele nasceu na região de Mileto, assim como Tales, e assim como Tales, ele tinha uma preocupação com o cosmos, com Arqué, com o cosmos, com Arqué, tem um terceiro princípio que eu não tô lembrada. E Físis. E algumas pessoas costumavam dizer que Anaximandro era um discípulo de Tales. Tanto que o único livro que nós temos publicado de Tales, ou que a gente tem alguma informação de que foi publicado e era de Tales de Mileto de fato, foi um livro sobre astronomia náutica. E qual era a principal preocupação de Anaximandro? É a preocupação de uma filosofia muito mais astronômica, que se preocupava muito mais com o planeta Terra, com os corpos celestes, com o Sol, com a Lua e essas outras coisas. A título de curiosidade, né, Anaximandro, ele foi o primeiro grego, se eu não me engano, se eu estiver errado alguém me corrija, mas ele foi o primeiro grego a desenhar um mapa mundi. E pela descrição do fragmento que descreve como é o mundo, ele fala que o mundo é o formato de um cilindro e nós estamos localizados exatamente na base redonda achatada. Ou seja, aqui, digamos que isso aqui é um mundo e nós estamos bem aqui. Como ele fala que o Sol ele é uma grande bola luminosa, cheia de fogo, que fica flutuando no espaço e é maior do que a Terra. As estrelas para ele são também bolas de fogo. Como ele fala que a Lua também tem luz própria e ela também é maior do que a Terra. O que é muito interessante de Anaximandro é que, ao contrário de Tales de Mileto, porque Tales de Mileto só escreveu um livro lá sobre astronomia náutica, Anaximandro ele escreveu um livro sobre a sua filosofia, chamado Sobre a Natureza. Esse título, Sobre a Natureza, Perificel, né? É um título que se repete muito entre os pré-socráticos, se torna quase que famoso, assim. Quase todo pré-socrático ele tem um livro publicado com um título sobre a natureza. No entanto, o Paranauê do Anaximandro é um pouco diferente. O princípio cosmológico, aquilo que organiza o universo, e o princípio arquetípico, aquilo que dá o princípio de todas as coisas, para ele é um princípio incorpóreo. Ao contrário do princípio de Tales, que é a água, que é aquilo que você vê na natureza, que é aquilo que você pode tocar. Inclusive a água é tão importante para Tales que ele fala que a Terra está boiando no espaço e o espaço, na verdade, ele está imerso em água. E aí a Terra está aqui, boiando em água. Anaximandro não é bem assim que funciona, porque ele olha para a multiplicidade de coisas que existem no mundo e ele começa a se perguntar: como é que a água vira pedra? Como é que eu estou embaixo d'água e não me afogo? Como é que eu posso dizer que só tem um princípio que cria todas as coisas quando eu vejo um monte de coisa ao mesmo tempo? A água, a pedra, a rocha, o fogo são princípios totalmente temporários. Ou seja, o fogo apaga, a água seca, a rocha ela pode ser pulverizada, sei lá. Existem vários momentos que você olha para as coisas e você percebe que existe um princípio temporal a tudo que existe aqui nessa terra, né? Existem muitos princípios que nós olhamos e falamos: não é possível que nós criamos a vida por meio de aleatoriedade. É necessário, no pensamento de Anaximandro, ser introduzido uma outra coisa. E que outra coisa é essa? Ele fala que o princípio que dá origem a todas as coisas é o áperon. A arqué dele é o áperon. O que significa áperon? Ilimitado, infinito, indefinido. Ou seja, tudo que existe partiu desse áperon. Ele é impessoal e ele acontece simplesmente. O áperon ele está mais para sujeito passivo da criação de tudo que nós vemos do que de fato alguém que ativamente quis criar todas as coisas que nós vemos. Aquele que vai explicar melhor o que significa áperon, ou pelo menos o melhor testemunho que nós temos da filosofia de Anaximandro, vem de um carinha chamado Aristóteles, que eu acho que você já deve estar cansado de ouvir falar desse cara. Tem um livro chamado Física e ele vai tentar explicar por que no fim das contas Anaximandro conclui que
As coisas vieram desse áperon, desse ilimitado, desse indefinido. Nesse sentido, Aristóteles vai eleger 5 princípios para explicar por que Anaximandro entende o áperon como a arqué das coisas. 5 princípios são esses. O primeiro princípio é o tempo. Como eu disse anteriormente, todas as coisas estão sujeitas ao tempo. E o que é pior, nós não conseguimos definir exatamente o que é o tempo. O tempo ele foge da nossa definição. Se nós pararmos para pensar o que significa presente, passado e futuro dentro da língua portuguesa, no grego também tem presente, passado e futuro, mas eles têm outros tempos verbais que, inclusive, dão uma dimensão muito diferente de tempo. Nós marcamos o tempo, nós entendemos os momentos, nós temos hora, nós temos minutos, nós podemos dar definições para todas essas coisas. Mas se você parar para pensar em alguns segundos o que é o tempo, no fim das contas você não tem palavras para definir isso. Segundo princípio, a divisão das grandezas. Óbvio que Aristóteles ele está analisando a história da filosofia já de uma perspectiva pós os pré-socráticos. Quando ele fala de divisão de grandezas, ele está falando do paradoxo de Zenão. E eu vou fazer um vídeo sobre Zenão especificamente, porque ele é muito importante, principalmente por questões matemáticas, que é aquele paradoxo de Aquiles com a tartaruga. Aquiles está a meio metro de distância da tartaruga e a tartaruga está meio metro à frente de Aquiles. O problema é que Aquiles, para se movimentar até chegar à tartaruga, ele tem que andar metade daquele caminho. Mas para ele andar metade do caminho até a tartaruga, ele tem que andar metade da metade. Ele tem que andar metade da metade da metade, da metade da metade da metade. E ele vai tender ao infinito até o ponto que ele não consegue se movimentar. Pelo menos você não consegue encontrar razões matemáticas nessa época para dizer o porquê que Aquiles estaria se movimentando. E Aristóteles quer dizer quando ele fala da divisão das grandezas. Quando nós dividimos grandezas, nós percebemos, e principalmente nós podemos pensar em números aqui, então não complexificar tanto o que significa grandeza, nós podemos pensar aqui em uma divisão que nunca vai chegar a zero. Você percorre um caminho infinito. Terceiro motivo que Aristóteles elenca, geração e destruição. As coisas são geradas e as coisas são destruídas. Só que nesse sentido, e particularmente quando nós estamos analisando Anaximandro, ele não entende que o mundo ou que a natureza é aquela coisa que se renova. De Anaximandro, é compreensível que a natureza ela é destruída. Se você derruba uma árvore, acabou aquela árvore, acabou a vida daquela árvore. Se você queima aquela árvore, bom, sumiu aquela árvore, ela foi desintegrada. Ela deixou de existir, está sendo recriado. Tudo está sendo criado novamente. Está sendo criado novamente com uma nova energia. Então gerar e destruir para ele sempre é uma coisa que está vindo de uma forma ilimitada de poder para Anaximandro. Quarto motivo pelo qual o Anaximandro entendeu que o mundo foi criado de um princípio chamado áperon. Que todas as coisas no espaço, eles têm um espaço limitado. Ou seja, isso aqui tem um espaço limitado, eu tenho um espaço limitado, eu tenho uma forma limitada, essa cadeira tem um espaço limitado, o computador que está na minha frente tem um espaço limitado. E o que significa isso? Significa que precisa haver um espaço que comporte todas essas coisas que estão limitadas. Esse espaço, ele é potencialmente infinito. E aí você vai dizer, tá, mas se é potencialmente, significa que ele não é exatamente infinito. Aristóteles, ele tem um pulo do gato, que é o quinto princípio, que ele vai falar que números e grandezas, eles demonstram a existência do infinito. E o ponto de Aristóteles é um pouco linguístico nesse sentido. Por quê? O que ele está usando como infinito? O áperon, né? E ele usar o áperon como correspondente do infinito é como se ele estivesse dizendo que Anaximandro encontrou o correspondente material do infinito matemático. O que eu quero dizer com isso? A matemática ela é um objeto abstrato, isso nós sabemos. No entanto, nós podemos deduzir coisas que são extremamente concretas a partir da matemática. É por isso que a engenharia estuda matemática, é por isso que a física estuda matemática e várias outras coisas. Você sabe que existe um nível de abstração, mas ainda assim ela reflete nas coisas concretas que nós temos no mundo. Então, se a matemática ela demonstra o infinito e o infinito pode ser concebido como áperon, o áperon pode ser a coisa concreta que corresponde ao infinito matemático. Neste sentido, se existe potencialmente o infinito no mundo, este infinito é o áperon. Então, se o espaço ele pode ser também confundido com algo infinito, então esse infinito que é o espaço é o áperon. Se ele pode ser concebido como potencialmente infinito, então ele é infinito. Existe um embaralhamento aqui entre potência e infinitude, né? É como se ele estivesse falando de onipotência, né? Se é possível que é infinito, isso necessariamente é infinito. Isso é um pouco complicado, inclusive, de ficar destrinchando, mas existe um problema na argumentação de Aristóteles, ou pelo menos na forma como a gente traduziu. Para que a gente estuda Anaximandro no ensino médio? Para que as pessoas percebam o quanto é difícil pensar sobre a nossa existência nessa Terra.